Amém, Deus. A nossa dependência é completa de Ti. Ó Deus, continua depois que o Teu Espírito abriu nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei, como o salmista pediu. Ou como quando Paulo disse que, Senhor Pai, como Tu falaste que das trevas brilhasse a luz, Tu mesmo brilhou em nossos corações para a manifestação da glória, da Tua glória na face de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos, Senhor Pai, nessa dependência do Teu Espírito que nos conduz à verdade e nos santifica, Senhor Pai, através da verdade, somente através da verdade, nos manifestando quem Tu és em Teu Filho, nós possamos meditar nesta manhã. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós queremos, depois de ficarmos um tempo no capítulo 3 de Jó, chegarmos ao capítulo 4. É uma sessão maior, não é? Que vai do capítulo 4 até o capítulo 31. E só para marcar esse início, já que nós não vamos já começar a falar sobre o capítulo 4, mas vamos fazer uma introdução ao que se inicia no capítulo 4. A Bíblia, nós vemos depois de Jó, não falando com Deus, nem com os seus amigos, mas num brado de dor saindo do seu coração, de dor profunda, no capítulo 3, e vimos as implicações disso na nossa vida, tanto em grandes sofrimentos quanto em grandes alegrias. A Bíblia diz assim no capítulo 4, verso 1 e 2: Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras diante do que eles ouviram, né? Então o prólogo do livro de Jó, na Bíblia de Genebra, lançado em 1560, não é? Começa assim, o prólogo da Bíblia de Genebra de 1560. Nesta história se apresenta diante de nossos olhos o exemplo de uma paciência singular. Para este santo homem, Jó não estava apenas extremamente afligido nas coisas exteriores e em seu corpo, mas também em sua mente e consciência pelas duras tentações da sua esposa e amigos íntimos, e que, por suas palavras veementes e disputas sutis, quase o levaram ao desespero. Esses amigos vieram a ele sob o pretexto de consolação, mas ainda assim o atormentaram mais do que todas as suas aflições. Apesar disso, ele resistiu constantemente a eles e, por fim, teve um bom sucesso. É assim que a Bíblia de Genebra, uma das primeiras versões em inglês da Bíblia, em inglês, já que é de 1560, põe como a abertura do livro de Jó. Há um famoso poeta inglês que não só foi famoso e importante como um poeta cristão, mas também como um poeta secular para a língua inglesa, um dos grandes poetas. E um dos seus poemas que virou hino diz assim: Deus se move de maneira misteriosa. Ele é William Cowper, né? E Cowper nos assegura: por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde um rosto sorridente. Ou seja, por trás de cada providência que parece carrancuda na vida de Jó, ou no ápice de tudo, na cruz de Cristo, por trás dessa providência carrancuda, Deus esconde um sorriso, não é? Mas será isso verdade? Não é? Quando a providência franze a testa para nós, quando o que acontece, quando os acontecimentos que a providência determinou para nós, e ela franze a testa para nós, e as circunstâncias do crente são cheias de dor e aflição e perdas, há um rosto sorrindo para nós com amor soberano. Nós podemos ter isso no coração, e isso é um faz de conto extravagante. Muitos cristãos pensam nas coisas de Deus como contos, como faz de contas extravagantes. Ele diz: eu sei que Deus disse isso, mas ele pensa que a Bíblia é só algo motivacional, né? E essa ideia de que por trás da providência de Deus há um sorriso, não é apenas algo digno do mundo, sei lá, de Walt Disney, da fantasia.
O próprio William Cowper às vezes agiu não em conformidade com o seu próprio hino, quando nós olhamos a vida dele, que foi cheia de dor. Em tempos de profunda aflição, muitas das vezes você não viu ecoar sempre essas palavras. E Jó 3, a gente ouviu Jó proferir um lamento sombrio de total desolação. Vimos tudo que é negativo naquilo e como nós não devemos nunca abrir nossa boca muito em altos da emoção, tanto quando elas estão no pináculo da alegria, quanto no profundo da tristeza. Mas apesar disso, no final, nós deixamos Jó profundamente sozinho, como ele começou, quando começou o seu discurso, e desesperadamente desprovido de esperança, querendo que o progresso da ordem fosse invertido. A única coisa que ele podia ver de bom era a inversão do progresso da ordem, é que a luz voltasse para as trevas, que a vida se dissolvesse na morte, e foi um capítulo desolador. Não é? Ele desejou, quando a gente faz esses time-lapses, não é, de acelerar o tempo de um vídeo, mas quando a gente faz isso para trás, não é, em vez de para frente, Jó desejou isso, que a história corresse para trás e fosse indo até as trevas inicial, do que continuasse indo para frente. E o capítulo terminou com uma pergunta terrível aos nossos ouvidos. Esse crente, do ponto de vista do seu amor a Deus e de um coração regenerado, ele era irrepreensível, cujas posses tinham sido totalmente perdidas. E é óbvio que quando mais você tem, as perdas são maiores e parecem mais catastróficas. E quando você tem pouca saúde, e aquela pouca saúde se vai, você já estava dizendo, olha, a saúde já estava debilitada. Quando um jovem que está cheio de saúde morre, nós pensamos, que tragédia, não é? Essa pessoa tinha naturalmente, pelo curso natural, tanto pela frente. E quando você tem tanto quanto Jó e perde tudo, então ele, cujas posses foram totalmente perdidas, nós podemos dizer hoje bilhões e bilhões, seus filhos mortos, sua saúde totalmente destruída, e ele grita essa pergunta terrível que é o porquê, no verso 3, capítulo 3, verso 20, por que de fato isso aconteceu? E nós devemos fazer essa pergunta, pois não é o sofrimento que nos destrói, não é o sofrimento que destrói uma pessoa, mas o sofrimento sem um propósito. Se a gente não vê nenhum propósito no sofrimento, isso tende a nos destruir. É óbvio que o mundo dificilmente vai ver algum propósito no sofrimento. E esse porquê dele ecoa isso, não é? Ele diz assim, por que se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que por tesouros ocultos, que se alegria saltam e exultam achando apenas a sepultura, seria a sua alegria, né? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os gemidos se derramam como água? Porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu? Você vê que há esses porquês, o que dizemos a nós mesmos quando nos sentamos onde Jó estava, no lugar da mais profunda dor, da mais profunda aflição, da mais profunda perda, sentado, quando outros, com quem sentamos juntos, como os 3 amigos de Jó, não têm, assim, a princípio, capacidade de nos dizer nada que realmente toque os nossos corações. Há um tempo realmente de não dizer nada, não é? Uma época em que o trauma entorpece tanto o sentimento que as palavras perdem a sua utilidade. Tudo que for falado sempre expressará algo que aquele momento pede a consciência de aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Quando a perda cauteriza os nossos sentidos
e tudo que alguém pode fazer é olhar fixamente para o espaço, né, para o nada, e tudo o que podemos fazer é sentar talvez ao lado dessa pessoa e segurar sua mão. Mas depois, fatalmente, virá a pergunta: por quê? Nós podemos ficar ali juntos, silêncio, sem nada para dizer, nem a pessoa, nem nós, mas fatalmente chega a hora do porquê. Então, o que nós vamos dizer? Então, o que nós vamos responder? E não apenas depois, mas antes que o sofrimento chegue, nós já devemos ter respostas para o sofrimento. Quando eu fui ordenado pastor, não é, uma das coisas que mandaram eu repetir na hora da ordenação era que eu fui encarregado de preparar os moribundos para a morte. E embora a intenção ali, naquela hora da consagração, possa ter sido mais estreita no que diz respeito ao ministério para aqueles que estão a ponto de morrer ou estão nos seus últimos dias de vida, a incumbência ela tem implicações amplas na vida. Todos os cristãos devem estar empenhados em preparar uns aos outros para a morte. Felizmente, a gente tem tido sangue bebido pela psicologia secular, que tudo que você quer dizer para as pessoas é algo agradável. É um tapa nas costas, dizer que todas as coisas vão simplesmente ficar bem sempre, quando nós sabemos que não é verdade, mas é um dever estar empenhado em preparar uns aos outros para a morte, para o sofrimento, para que quando o sofrimento vier, como Paulo diz que o dia mal vai vir, as pessoas não tenham que descobrir que elas não têm nenhuma armadura para aquilo, não tem nenhuma espada do Espírito, não tem nenhum capacete da salvação, não tem nenhuma couraça da justiça, mas Paulo diz para nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, tomar toda a armadura para estar firmes no dia mau, preparados para o dia mau. Então sejamos moldados pela palavra de Deus, de modo que possamos, por assim dizer, colocar nossas mãos nas mãos de Deus, mesmo na escuridão, mesmo quando a gente não pode ver Deus, mesmo quando a gente não pode enxergar nada, a gente possa colocar as mãos nas mãos de Deus e ficar ali seguro. Um pastor luterano chamado Helmut Tillich, nasceu em 1908 e morreu em 86, foi um pastor teólogo protestante alemão e depois ele se tornou reitor da Universidade de Hamburgo, mas ele pregando em Stuttgart, no início do seu ministério, perto do fim da guerra, quando ele tinha 30 e poucos anos ainda, durante o período da guerra em que os aliados já tinham dominado os céus da Alemanha e diariamente jogavam uma quantidade grande de bombas diariamente sobre a Alemanha, e durante esse período de bombardeio pesado, todas as noites, ele disse que ele caminhava desanimado pela cidade, né, em grande parte destruída de Stuttgart, e ele caminhava absorto em pensamentos sombrios do que estava para vir, não é? Mais bombardeio até que toda a Alemanha fosse engolida, quantas mortes. Como a gente fez parte dos aliados, estávamos lutando contra o eixo lá, nós acabamos esquecendo que grande parte da população eram simplesmente pessoas comuns que estavam no meio daquele horror. Se os bombardeiros em Londres durante anos foram terríveis, os bombardeiros alemães que destruíam as cidades alemães eram terríveis para as pessoas comuns que estavam ali vivendo. E ele estava caminhando na cidade durante o dia, absorto em pensamentos assim sombrios, quando ele de repente se deparou com uma cratera no concreto, uma cratera enorme no concreto de um porão, não é, de um abrigo que tinha sido construído, mas que foi totalmente destruído por uma bomba poderosa, e no qual mais de 50 pessoas foram mortas, e uns 30 eram jovens ainda. E ele disse que quando ele estava olhando o buraco assim, uma mulher chegou até ele e perguntou se ele era o pastor Tillich, já que ele não estava usando as roupas que ele costuma, estava, as roupas que as pessoas costumavam ver ele vestido, ele estava com a roupa mais comum. Então ela perguntou se ele era o pastor
Tchelik, e ele disse que sim. Então ela disse assim: o meu marido estava aí, nesse buraco. Seu lugar era bem no centro do buraco. O esquadrão de limpeza, ela diz, não conseguiu encontrar nenhum vestígio do meu marido. Tudo o que restou foi o seu boné que me entregaram. Nós estivemos no último culto lá na catedral, um dia antes do bombardeiro. E aqui, logo depois do culto, estávamos aqui nesse buraco. E eu quero agradecer você, pastor. Eu quero agradecer você por ter preparado o meu marido para a eternidade. Então, o privilégio de falar com quem sofre é facilmente abusado, não é? É fácil de ser abusado. É bom quando alguém, como essa mulher, pode falar para o pastor, por ter assistido aquele último culto, dizendo obrigado por ter preparado ele para a eternidade. Então, nesse capítulo, nós vamos aprender com os erros desses 3 homens que disseram muito a um sofredor e foram totalmente inúteis. Os homens são Elifaz, Bildade e Zofar, os consoladores de Jó. Essa expressão ficou famosa, porque na verdade é uma ironia, né? Tudo que eles fizeram foi atormentar Jó, mas supostamente eles estavam consolando. E eles não dizem nada por uma semana, né? Como a gente viu do capítulo 2, 11 a 14. Eles ficaram quietos, em silêncio, junto com Jó por uma semana. Mas depois do lamento de Jó, que é todo o capítulo 3, eles vão começar a falar. E quando eles começarem a falar, eles vão falar muito. Eles falam por 9 capítulos da Bíblia, em quase 3 rodadas de discussões entre eles e Jó. E hoje vamos nos orientar para nos ajudar, à medida que nós vamos olhar para todos esses diálogos. Hoje nós só queremos nos preparar para eles, para esses diálogos que vão seguir. Os 3 amigos de Jó não são clones. Você vai ver que à medida que você vê eles falarem, eles têm uma personalidade própria, uma visão pessoal, mas nós veremos que há um desenvolvimento naquilo que eles dizem, que avançam por 3 ciclos, que na verdade mostram que apesar das diferenças, há muita igualdade. Então, em geral, eles dizem as mesmas coisas de maneiras diferentes. Não é? E para os propósitos dessa visão geral, já que nós não vamos entrar nesses diálogos, nós vamos considerá-los juntos para que sejamos apresentadas as características do que vai acontecer quando nós começarmos a olhar os diálogos, que vai demorar, já que é uma porção grande aqui. Então, as características salientes, comuns da teologia lamentável que os 3 têm, a gente precisa entender antes de entrar de fato ali. Então, aqui estão 3 pontos preliminares. O tom das trocas para nos orientar a sentir o que está acontecendo, a densidade do que está acontecendo naqueles diálogos entre os 4. Então, os consoladores de Jó, eles não ficam impressionados com Jó. Não é? Por exemplo, em Jó 8:2, Bildade, ele está claramente irritado com Jó. Eles estavam completamente consternados com Jó durante uma semana. Mas depois do que Jó falou, eles estavam com um espírito diferente. Então, Bildade diz: até quando dirás coisas e as palavras da tua boca serão um grande vento? Ou seja, até quando, Jó, você vai falar coisas que não são nada, que não significam nada, que parece vento? E o outro amigo, Elifaz, diz quase o mesmo, no capítulo 15, 2 e 3, que diz: porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá de vento oriental o seu ventre, erguindo com palavras que nada servem, e com razões de que nada aproveita. Então, embora a aparência de Jó tenha entristecido profundamente os seus amigos, que é o que o capítulo 2:12 diz, as palavras de Jó deixaram eles zangados. Nós vimos o quanto ensinamento enxergamos no capítulo 3, e como realmente Jó é uma grande fonte de ensino de como, quando nossas
emoções estão no ápice, tanto para cima quanto para baixo, quase sempre as nossas palavras vão nos levar a lugares que não devemos ir, e não vai trazer nenhuma paz e consolo para nós, a não ser o não reconhecimento de em que Deus é, pelo que Ele é. Mas as palavras deixaram eles zangados, por quê? Porque à medida que as trocas acontecem, ou seja, que ele fala, Jó fala e eles respondem, e Jó insiste repetidamente que ele não está sendo punido por um pecado particular. Ou seja, é óbvio que Jó, como todos nós, era pecador e tinha pecados. E não há nada que caia sobre um pecador verticalmente que seja injusto. A grande questão é que Jó não via um pecado particular que justificasse tamanha desgraça acontecendo. Pois ele não tem em sua consciência, Jó, nada que possa justificar. Foi essa conduta, foi esse tipo de vida que acabou trazendo todas essas tragédias para a minha vida. Portanto, Deus parece, entre aspas, injusto, de maneira geral, com o que está acontecendo. E isso deixa, o que o discurso de Jó deixa implícito. E isso deixa os amigos de Jó furiosos. E nós podemos entender por quê, não é? Então, no capítulo 11, de 2 a 6, Zofar deseja que Deus intervenha, que Deus fale, porque isso realmente calaria Jó e mostraria a ele que a tagarelice vazia que ele estava despejando era totalmente indigna. E ele diz assim, então, em Jó 11, 2 a 6, ficarão sem resposta a todas essas palavras. Nós vimos como o Jó acabou com uma série de porquês. Por quê? Irá se confirmar o que esse tagarela diz, isso é o amigo dele dizendo. Sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, e eu sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se Deus abrisse os lábios contra você, lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Deus não está levando em consideração todos os seus pecados. Ah, se Deus falasse, nós sabemos que Deus vai falar, e que quando Ele falar, será um discurso devastador mesmo para Jó, mas nunca passou pela cabeça de Zofar que Deus poderia realmente fazer isso, mas muito menos que o veredicto de Deus sobre ele e seus amigos não seria nada bom, não é? Como a gente vai ver em Jó 42, verso 7. Então, à medida que a troca continua, que o diálogo continua, que a conversa acalorada entre eles continua, os amigos de Jó ficam completamente fartos de ter que ouvir Jó. Então, Jó 18, 1 e 2, diz assim, então Bildade de Suar respondeu, quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, e depois iremos conversar, pare de falar. Fique quieto, foi isso que ele disse. Eles gostariam que Jó calasse a boca e apenas os ouvisse devidamente. Então você vê que os amigos de Jó não estão impressionados com Jó, mas eu diria que Jó também não está impressionado com seus amigos, com os seus consoladores, com os consoladores de Jó. E os amigos não ficam impressionados com Jó, da mesma maneira que Jó não está impressionado com eles. Então Jó não está cheio de gratidão por aqueles amigos. Jó não está cheio de gratidão por eles estarem ali e falando com ele. Então eu diria que naquele instante a antipatia, aquilo que começou com uma grande empatia, nesse instante a antipatia e a frustração no coração são mútuas. Jó está frustrado e nada simpático aos seus amigos, os seus amigos estão frustrados e nada simpático a Jó. Numa linguagem diplomática, procede-se a uma troca de ponto de vistas franca. Todos eles estão falando francamente um com o outro, mas nenhum dos dois, nem os três amigos, nem Jó, estão realmente com empatia. Todos estão demonstrando uma frustração, e Jó esperava se refrescar deles. Jó esperava que eles fossem uma fonte de consolo, de abrigo, mas eles eram como, a Bíblia diz, como Jó vai dizer, eles eram como leito de rio, que quando a pessoa desesperada de sede vê, corre para beber só para chegar lá e o rio está seco, que a frustração e a dor aumentam.
porque como você viu o leito do rio, você ficou esperançoso de que ia haver saciedade, e quando você chega lá e o rio está seco, a sua frustração se torna maior do que antes, quando você estava com sede e não tinha visto rio nenhum. E então Jó, que esperava se refrescar com eles, diz que eles são como um leito de rio seco, para a qual o viajante se volta apenas para ficar mais frustrado. Jó está dizendo, vocês estão aumentando minha frustração, vocês estão aumentando minha dor, vocês estão aumentando minha aflição. Então no capítulo 6, 15 a 26, Jó diz assim: mas os meus irmãos enganaram-me, vocês como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos, porque acham que o rio está lá, mas não está, então elas morrem. Procuram água, as caravanas de Temar, olham esperançosos os mercadores de Sabá, ficam tristes porque estavam confiantes de que lá chegaram tão somente para sofrer uma grande decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Ele está dizendo para os amigos dele, vocês são rios que quando eu vi pensei, olha, vai me refrescar, mas vocês não valeram de nada, contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrasse das mãos do inimigo, ou que me libertasse das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. Se vocês acham que há algo específico em minha vida que sou certa tragédia, então me ajudem, me mostrem o que é, como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês não são verdadeiros. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem que está desesperado. Então, nós podemos dizer, consoladores de Jó, quão miseráveis são todos vós, não é? E o 16:2 e novamente o 3, eles chamam de fanfarrões os que desejam que ele fique calado enquanto simplesmente falam a ele. E ele diz assim no 3 e 4, esses discursos inúteis nunca acabarão. Vocês vão continuar falando e falando assim. O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e manear a cabeça de vocês como vocês estão fazendo. Já estava o seguinte, se vocês estivessem no meu lugar, de dor, sofrimento e perda, eu também podia aparecer e começar com um discurso condenando vocês simplesmente. Então, ouça o sarcasmo mordaz de Jó, no capítulo 12, verso 2, diz assim, sem dúvida, você é o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Se eu traduzisse o verso na linguagem de hoje, é Jó dizendo assim, vocês se acham o último bolacha do pacote, sem dúvida, vocês três são tão sábios, se vocês morrerem hoje, a sabedoria vai morrer no mundo, não vai sobrar nada, porque vocês são as pessoas mais sábias do mundo. Ele diz assim, você é tão sábio, você está onde está a sabedoria, quando você morrer, estou realmente preocupado que não haja mais nenhum sábio no mundo, que vocês sejam os últimos sábios do mundo. Isso é um sarcasmo, e você vê que é um sarcasmo cortante. Como nós falamos, não vamos falar sobre, os diálogos são grandes, nós vamos olhar todos eles, mas aqui nós estamos vendo uma unidade do que aconteceu, para nós termos um pano de fundo correto para o que vamos enfrentar na frente. Então isso é um sarcasmo constante, conforme por exemplo o capítulo 26, 1 e 2, a Bíblia diz assim, então Jó respondeu, grande foi a ajuda que vocês deram ao desvalido, que socorro vocês prestaram ao braço frágil. Jó diz assim, grande ajuda vocês não deram ajuda nenhuma, alguém frágil, vocês não conseguiram segurar no braço da pessoa para sustentá-la. Então é motivado pelo erro e crueldade de seus amigos, pois eles, o texto diz, atormentam Jó e o fazem em pedaços com palavras, estão despedaçando Jó. O capítulo 19, 1 e 2 diz assim, então respondeu Jó, até quando vocês vão continuar a me atormentar? É como se Jó dissesse, eu já não estava atormentado o suficiente antes de vocês chegarem,
Todos os horrores já não tinham caído sobre mim. Até quando vocês vão continuar a me atormentar e a me esmagar com a palavra de vocês? Vocês estão me esmagando. E eu já estava esmagado quando vocês chegaram. Então você vê, os amigos de Jó não estão impressionados com Jó. Jó não está impressionado com seus amigos. E Deus não está impressionado com os consoladores de Jó. Por 24 capítulos, do capítulo 4 ao 27, Jó e seus amigos têm uma discussão acalorada. E é óbvio que se nós estamos todo esse tempo, ainda estamos no início do capítulo 4, vai demorar a passar por tudo isso, né? 24 capítulos. Então, quem está certo em ficar com raiva? Certamente a raiva está presente nos amigos de Jó e em Jó, não é? Os amigos, eles estão certos em ficar com raiva porque Jó, de alguma maneira, está mostrando que há uma autojustiça nele e que, pior, há uma injustiça em Deus. Ou Jó está certo em ficar zangado com seus amigos porque eles não oferecem nenhum conforto realmente substancial para ele. Seria útil saber, nos dito no final do livro de Jó, quando o Senhor diz a ele, faz assim, em 42:7, a minha ira arde contra ti e contra os teus amigos, porque não falaste o que é certo. Então, aprendemos que Deus não está impressionado com os consoladores de Jó. No discurso que Deus vai falar com Jó, também é devastador. Você sabe que no final, Jó vai dizer, eu ponho a minha mão na boca, não vou falar mais, porque eu falei daquilo que eu não entendia, coisas elevadas demais para mim, e agora eu me arrependo no pó e na cinza. Então, aprendemos que Deus não está impressionado aqui. Parece que ninguém tem impressionado com ninguém, né? Então, a raiva de Jó contra os seus amigos acaba sendo mais próxima da ira de Deus contra eles. E a respeito de Deus com Jó, Deus está usando todas essas coisas não só para mostrar o quanto o coração de Jó realmente o amava, mas é óbvio para purificar o seu servo e fazer ele ter uma visão mais profunda de quem Deus é, da sua própria pecaminosidade, já que Jó no final vai falar exatamente que a esse ponto ele foi levado. Então, quando nós lemos os 9 capítulos iniciais desse diálogo que nós vamos ver a partir do domingo que vem, dos discursos dos consoladores de Jó com Jó, nós estamos lendo palavras que em geral são um monte de lixo. É o que nós pensamos, exceto que não é verdade. E eu acho que esse talvez seja o grande ensinamento que nós precisamos ter antes de adentrar nesses diálogos. Nós estamos de acordo com quase tudo que os amigos de Jó dizem. Pouquíssimas coisas que eles dizem não está certo. Nós pensaríamos que se Deus falou aquilo para eles no final, e de que se eles não trouxeram nenhum consolo para Jó, a gente ia encontrar um monte de lixo no que eles falaram, mas não é assim. Nós estamos de acordo, e não é importante que nós estejamos, mas a Bíblia está de acordo com grande parte, com a maior parte daquilo que os amigos de Jó estão falando. Se fosse um lixo total, seria fácil. Se o que eles falassem estivesse simplesmente errado, fosse simplesmente não ortodoxo, seria fácil nós identificarmos o erro deles. E eu acho que é isso que deve chamar a nossa atenção. Esse é sempre o problema maior com o falso ensino. É perigoso, porque é quase verdade. Os grandes desvios, as grandes heresias, igrejas que estão totalmente afastadas do Evangelho, não são um grande problema. Porque você não precisa ter muito discernimento para ver que aquela coisa ali é falsa. Que aquilo ali é transformar o Evangelho em simplesmente ganho humano, centralidade humana, tanto no Evangelho da prosperidade, quanto no Evangelho psicoterapeuta dos nossos dias, psicologizado, quanto o evangelho do humanismo secular exagerado, mas o perigo é quando essas coisas estão de uma maneira sutil no que é ensinado, de tal maneira que alguém parece ter um compromisso, condenar coisas e ter compromisso com coisas verdadeiras, quando na verdade está longe disso. Por isso que Spurgeon disse que o discernimento não é saber a diferença entre o falso e o errado, não é?
o falso e o verdadeiro, mas o discernimento é saber diferenciar o quase verdadeiro do verdadeiro, o quase perfeita verdade da verdade de fato. Eu acho, por exemplo, no mundo reformado isso acontece muito, né? Muito, a pessoa defende tantas doutrinas, mas ali estão embutidos vários elementos galopantes de humanismo secular, e a pessoa já não é mais capaz de discernir. Ou então as pessoas falam sobre puritanos e reformadores e misturam tudo, mas na verdade aquele evangelho ali supostamente nada mais é do que um monte de legalismo com uma roupa só fina de graça, em que a sua essência, o seu coração é totalmente legalista, moralista, não é? Então é sempre assim com o falso ensino, é perigoso, porque é quase verdade. Portanto, nós temos que olhar cuidadosamente onde os consoladores de Jó estão errados. E vamos fazer isso agora rapidamente. Consideramos, por sua vez, o sistema de teologia que eles têm, e o seu tom pastoral, e as suas lacunas ou omissões, ou seja, as coisas vitais em que eles não acreditavam. Então, o sistema de teologia subjacente a todos os amigos de Jó, nós vamos dizer que eles são pessoas diferentes, têm a sua própria maneira de enxergar e colocar as coisas, mas Deus está absolutamente no controle. Os 3 amigos de Jó acreditavam nisso. Nós vimos que esse é o fato, que em Jó 1 e 2, você vê exatamente Deus no controle total de todas as coisas. Satanás pedindo permissão para fazer o que e o que, Deus deixando ou não, Deus dizendo quais os limites, até aqui você vai. Essa história é uma história do controle soberano de Deus sobre todas as coisas, boas e ruins que estão acontecendo. E os amigos de Jó acreditavam nisso, portanto, uma boa crença. Deus é absolutamente justo, é o que eles pensavam. Deus é justo e age com justiça, e é verdade, né? Deus nunca age que não seja com justiça, portanto, ele sempre pune a bondade, não é? E abençoa a justiça, sempre. E eles acham, logo, certamente, nesta vida, porque se Deus fizesse ao contrário, ele seria necessariamente injusto, o que é inconcebível. Se Deus não punisse o mal, se Deus não fosse justo para fazer isso, portanto, se eu sofro, eu devo ter pecado, e estou sendo punido com justiça por meu pecado. Nós sabemos que, de fato, de maneira final, todos os sofrimentos existem por causa do pecado, mas a discussão aqui era se algum pecado específico da vida de Jó tinha trazido todas essas coisas sobre ele. Então, presumivelmente, você vai perceber que o que eles estão dizendo é o seguinte: se eu sou abençoado, eu devo ter sido bom e feito coisas boas, embora isso não seja relevante aqui, então eles não vão enfatizar muito, já que eles estão falando sobre o problema da desgraça, né? Então essa lógica embasa quase tudo que eles vão dizer, apesar de falarem de maneiras diferentes. Por exemplo, no 4:7 diz: lembre-se, quem era inocente alguma vez chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? É a pergunta de um dos seus amigos. Veja, ele implica, se o inocente perecesse, o mundo seria injusto, e não poderia ser assim. Se no fim o inocente perece e o injusto não perece, então não haveria justiça. Novamente no capítulo 5, 16 a 17, ele diz isso em essência a Jó. Jó, o seu sofrimento é a disciplina de Deus. Você pecou, e porque Deus o ama, ele o disciplina, portanto, aprenda com sua disciplina. Você vê que o que ele está dizendo é a mesma coisa que Hebreus diz. Hebreus 12, 14 e 13 diz, agora a Bíblia ensina essa verdade para nós, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, Hebreus está dizendo, se você é um filho de Deus, vai participar da disciplina. Então não façam joelhos moles quando a disciplina chegar. O que ele faz? Está em paralelo. Então ele tem certeza de que Jó pecou, porque Jó está sofrendo daquele jeito. Não que Jó é pecador, né? Está além de toda a discussão. Ele acha que Jó pecou especificamente, e um pecado específico trouxe isso. E
é algo totalmente válido, assumindo que Jó pecou. Então, as apostas emocionais, elas são aumentadas no capítulo 8, 4, 7, onde Bildade tira a conclusão de todo o seu sistema. Com efeito, ele diz: então, seus filhos morreram, não é, Jó? Bem, isso significa que eles devem ter pecado. Isso é um conforto questionável para Jó, embora Bildade interprete a maneira de pensar dos amigos com sensibilidade, e diga assim, que pode não ser tarde demais para o próprio Jó. Ele diz: mas se você, Jó, procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar em que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Então ele diz o seguinte: se você se arrepender, Jó, Deus ainda vai te restaurar. Seus filhos já morreram, mas você está vivo. Novamente, de acordo com os termos da sua mentalidade, tudo isso está correto. A frustração dos amigos com Jó fica evidente quando Zofar leva as coisas mais longe. E ele diz assim no 11:6: e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu muitos dos seus pecados. Então, exemplo, já é o seguinte: Deus, quando pune pelo pecado, Jó, ele não está punindo por todos os pecados, porque se ele fizesse isso, então não haveria subsistência. Em essência, ele está dizendo: Deus até esqueceu e passou por cima de muitos dos seus pecados. E Jó, provavelmente, se ele não tivesse, você já estaria morto. E Zofar está farto dos protestos de inocência de Jó para um pecado específico que tivesse levado a isso. Ele diz: considere-se com sorte, porque Deus não te puniu totalmente por todos os seus pecados. Não é falso quando nós estamos sofrendo que os nossos pecados merecem a punição eterna. Então é óbvio que essa palavra tem validade. Então, novamente, como Bildade no 8, de 4 a 7, e em 11, de 13 a 19, há outro apelo para que Jó se arrependa, quando eles deduzem que ele deve se arrepender de alguma coisa específica. A razão pela qual os amigos têm uma convicção profunda sobre tudo isso é que eles compreenderam que, a menos que Deus seja justo e reto, a estrutura moral do universo vai se esgarçar e vai se perder. E a gente vê isso nas imagens do capítulo 18, 3 e 5, onde Bildade reclama, não é, que Jó está tratando como se eles fossem estúpidos. Jó então começa a ficar zangado no 18, 4a, mas é ultrajante da parte dele imaginar. Por exemplo, no 14, 4b, ele diz: a terra pode ser abandonada por você, ou a rocha removida em seu lugar. Ele está dizendo o seguinte para Jó: Jó, a ordem moral do universo vai ser reorganizada para encaixar na sua vida, aos caprichos do indivíduo. Você não pode esperar que uma exceção cósmica seja feita a você, Jó. Não é? Ela é igual para todos, é uma regra absoluta. A luz dos ímpios será apagada, é o que o 18, 15, ou 5 diz. Então, Jó, se você está sofrendo, você tem que olhar para a maldade, a sua maldade, e assim vai. Mas Jó não vai aceitar. Jó não vai aceitar, não que ele não é um pecador, mas que haja específico algo em sua vida de algo de indiferença para com Deus que levasse ele a esse lugar. Então Jó teimosamente se recusa a se arrepender dos pecados que ele não cometeu. Nós sabemos que Jó, ele oferecia sacrifício pelos pecados até só de supor: será que meus filhos pecaram? Jó tinha uma preocupação aguda com o pecado, mas ele se recusa a se arrepender de um pecado que ele não cometeu, só porque os amigos insistiam que havia um pecado específico que trouxe toda aquela dor. E ele não vê nenhum pecado específico no qual ele possa ligar a sua ruína. Assim, em 22, 5 e 9, ele fica sem paciência com Jó. E diz a Jó exatamente o que ele fez de errado. Não é o seu mal abundante, ele diz. Não há fim para as suas iniquidades. E eu vou ser específico, Jó, já que você me força a isso. Não é? Você é um homem rico. Agora, ele, o amigo de Jó, não é? Ele faz
ele vai conjecturar, ele não sabe, mas ele imagina como a maioria das pessoas gostam de tomar algo e fazer uma regra geral para todas as pessoas. É o que ele vai fazer. Ele diz: você é um amigo, uma pessoa rica, Jó. Não espere que nós acreditemos que você ficou tão rico sem fazer nada errado, sem explorar ninguém, sem pagar um salário indigno para as pessoas, sem tratar com consideração os seus empregados. Ele diz assim: não é grande tua maldade, não são infindos os seus pecados, sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase não tinham, você não deu água ao sedento e reteve comida do faminto, sendo você poderoso e dono de muitas terras, rico, delas vivendo e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas, e você quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas em tremenda inundação. Então é o seguinte: você ficou tão rico assim, você deixou algumas famílias sem receber o salário digno, você despediu pessoas que ficaram sem nada, você amontoou esse dinheiro todo, essa riqueza toda, fazendo coisas erradas, Jó. Você está me obrigando a ser específico. E novamente no 22, de 21 a 30, há um apelo para que Jó se arrependa. Sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você se voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça. Essa é uma das passagens mais maravilhosas aqui da Bíblia. Ele diz assim: lançaram ao pó as suas pepitas, e o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, e o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso, e erguerá o rosto para Deus, e Ele orará, e Ele ouvirá a você, cumprirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há nas suas mãos. É um apelo cativante, eu diria, e uma bela expressão de oferta do Evangelho. Muitos estudos foram conduzidos nessa passagem como um chamado a fazer de Deus quem Deus realmente deve ser para nós, em detrimento de usar Deus para ter coisas. Mas é óbvio que eles foram geralmente arrancados do seu contexto, que é uma das palavras totalmente inadequadas, dirigidas a um homem errado. Você vê, tudo que está sendo dito está certo, mas são palavras inadequadas porque estão sendo dirigidas a um homem errado. Então, essa é a visão dos consoladores. Ambos os lados têm um sistema, e eles estão no fundo da psique humana. E vemos de um lado a fórmula, eu diria, do musical The Sound of Music, que aqui no Brasil ficou famoso como A Noviça Rebelde, né? Um filme de 65. E o belo capitão Von Trapp, né? Ele declara o seu amor pela jovem heroína, que é a noviça rebelde, e em seu deleite ele canta, já que é um musical, né? E ele canta a música, a letra diz o seguinte: talvez eu tenha tido uma infância difícil, talvez eu tenha tido uma juventude miserável, mas em algum lugar do meu passado perverso e miserável, deve ter havido algum momento de bondade, algum momento de verdade, pois nesse momento você está aqui me amando. Ele está falando para ela. E se você devesse ou não fazer isso, ou seja, eu não sou uma pessoa digna de que você me amasse, mas você está me amando. Então ele chega à conclusão: em algum lugar da minha juventude ou infância eu devo ter feito algo de bom para acontecer isso comigo. Isso não vem do nada, nada jamais poderia vir do nada. Então em algum lugar da minha juventude ou infância eu devo ter feito algo bom para receber esse amor agora. Apesar da minha, ele está dizendo, minha infância e juventude terem sido cheia de maldade e miséria, eu devo ter feito alguma coisa boa para merecer você me amar. Então algo bom aconteceu comigo, portanto eu deduzo que eu devo ter feito algo bom. Essa é a teologia dos amigos de Jó. E essa eu diria que é a teologia da noviça rebelde, não é? Aqui. Em algum momento da minha juventude ou infância, eu devo ter feito algo bom, porque senão eu não teria tudo que eu tenho.
Eu devo ter feito algo bom para ter todas as coisas que eu tenho. O amor, no caso aqui da noviça rebelde, ou os bens que eu tenho, ou o status que eu adquiri. O outro lado da visão de mundo dos consoladores de Jó vem de repetidas à tona, repetidas vezes nos nossos dias. Primeiro é essa: se coisas boas acontecem a mim, eu devo ter feito alguma coisa boa. Ele nem lembra, você vê que ele diz: em algum lugar no passado eu devo ter feito alguma coisa boa, porque nada vem do nada, e se eu recebi um amor de uma pessoa tão especial como você, eu só posso ter feito coisa boa no passado, que eu não sei o que foi. Então, a segunda coisa é que foi o que aconteceu quando uma senhora cristã idosa me disse, ao sofrer muitas aflições na velhice, ela disse para mim assim: eu fiz alguma coisa de errado, porque é a única explicação para a minha velhice ser tão sofrida. Você vê, ela está falando a mesma coisa que o capitão falou, no jeito oposto. Ele, quando ganhou o amor da noviça rebelde, ele disse: eu devo em algum lugar ter feito algo bom para merecer isso. Ela está falando: eu devo ter feito algo muito ruim para isso acontecer. Então vem aquela pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Como pecadores, ela sabia que nós merecemos qualquer coisa. O que ela estava perguntando é o que ela fez de específico, já que é óbvio que todos os homens são pecadores e nem todos os homens tinham a velhice com os problemas que ela tinha. Então, isso veio à tona também quando um amigo cristão, sofrendo profundamente, gritou: eu devo ter feito algo muito ruim no passado, né, que agora voltou assim. Fica evidente quando um homem disse ao missionário na China, ele disse: olha, eu temo que eu devo ter feito algo errado, porque Deus me puniu. Então, os consoladores de Jó iam dizer: sim, né, todos esses sofredores devem ter feito. Essa é a teologia da noviça rebelde. E o capitão Von Trapp acabou recebendo o amor da noviça rebelde, porque em algum ponto, apesar da maldade, ele deve ter feito algo muito bom para merecer isso. O que devemos fazer com esse sistema teológico? Não adianta descartá-lo imediatamente como estúpido, porque ele não é estúpido. Essa é a dificuldade. Não é? As duas primeiras partes da sua fórmula dos amigos de Jó estão corretas. Deus é soberano e controla tudo. Deus é justo, e Ele sempre faz justiça. Deus está absolutamente no controle. Deus é absolutamente justo e certo em tudo que Ele faz. Essas bases do que eles estão dizendo está certa. Além disso, nós podemos reconhecer que existem muitas maneiras pelas quais nós sofremos com o resultado direto do nosso pecado. O ensino não está querendo dizer que nunca um sofrimento na minha vida não tem relação com um pecado específico, porque nós sabemos que tem. Não é? No Salmo 32, o salmista, que é Davi, diz que quando ele manteve o seu pecado em segredo, a pressão sobre a sua alma estava destruindo ele física, emocional e espiritualmente. Ele sabia que tinha um pecado específico. Ele diz: bem-aventurado o homem a que o Senhor não importa a maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio, eu calei o meu pecado e envelheci de tão cansado. Porque de dia e de noite, Deus, a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do teu servo. Davi sabe que é um pecado que está trazendo todas as misérias que ele está experimentando. Portanto, dizer que não existe, às vezes, na nossa miséria, um pecado específico, não está certo. Não é? Porque muitas das vezes acontece, somente quando ele confessou o pecado, ele diz: então eu recebi a paz. Por exemplo, se você fica bêbado e dirige, bate, machuca alguém, a culpa é sua. E todos os problemas que vêm disso, vêm diretamente do seu pecado. Se você bebe, dirige, bate e tem múltiplas fraturas e não anda mais, é óbvio que aquilo é consequência direta do pecado. Se você cometer adultério, isso levar, como costuma acontecer, a miséria, às vezes a frequente violência, como o Provérbios 6, 32 a 35 diz, essa miséria é resultado direto do seu pecado. Davi sabia que os filhos deles estavam se matando e que a família dele nunca mais funcionaria direito por causa do seu pecado específico. Ele sabia o que era. Moisés um dia e Arão ouviram de Deus falar assim: chegou a hora, Arão, sobe um monte para você morrer, porque você lembra o que vocês fizeram naquele dia que vocês bateram na rocha e falaram como se fosse eu. Então chegou a hora, eu disse que vocês não vão entrar na terra, e não vão entrar por causa daquele pecado específico. E
Moisés viu Arão subir o monte e nunca mais voltar, morrer, né? E Moisés sabia que ele tinha feito a mesma coisa junto com Arão. Portanto, Moisés sabia que essa era uma realidade inescapável. E chegou o dia que Deus disse a Moisés: Moisés, você vai morrer, você não vai entrar na terra. Olha para a terra, mas você não vai entrar. Por quê? Por causa daquele dia específico que você fez. É óbvio que a Bíblia linka. Muitas das vezes há problemas em nossa vida que estão diretamente ligados ao pecado. Aqui no caso, por exemplo, do adultério, pode ser que meu cônjuge nunca mais confie em mim, pode ser que ele nunca mais queira viver comigo, pode ser que eu tenha que viver longe dos meus filhos, e aquilo sim, não é? É uma miséria, é uma tristeza, está diretamente ligado a uns pecados específicos da minha vida. Eu não posso dizer que não é verdade. É por isso que Davi, depois de acontecer o que aconteceu, ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado, porque é óbvio que tudo que está acontecendo tinha a ver com o que eu fiz, eu sabia que tinha. Então, se alguém me magoa, e eu me recuso a perdoar essa pessoa, eu nutro um ressentimento, eu vou me tornar uma pessoa dura, amarga, sem a alegria que flui de Deus, e o dano resultante no meu caráter é minha culpa direta. Eu devo perdoar, mas como eu não perdoo, a amargura encontra um solo fértil no meu coração não perdoador, e toda a miséria que eu sinto, toda a tristeza, todo o que a amargura então eu sou o responsável direto nesse sentido, porque eu posso linkar o pecado específico. Portanto, os consoladores de Jó podem estar certos ao apelar que Jó se arrependa. No entanto, nós devemos lembrar 3 vezes, né, em Jó 1 e 2, uma vez o narrador, 1 e 2 vezes o próprio Deus diz que Jó não tinha feito nada específico ou cometido nenhum pecado para que aquilo sobreviesse sobre ele. Portanto, os consoladores de Jó, eles cometem um grande erro. Jó não precisa se arrepender de nenhum pecado específico. É óbvio que Jó, no processo, vai se arrepender de pecados e vai ser purificado, mas nenhum pecado específico, como o de Davi, ou como o de Moisés, ou como quando eu estava mencionando alguém, dirige imprudentemente, ou está alcoolizado e bate com o carro, ou trai o esposo ou a esposa. As consequências estão ligadas direto a algo específico, mas não era o caso. Ele não está sendo punido pelo pecado específico. Dizer que isso só acrescenta um fardo cruel à dor de Jó. No entanto, os consoladores de Jó dizem exatamente isso por 9 capítulos para ele. Portanto, vamos descartar essa maneira de pensar. Eles têm certeza de que eles estão certos, e nós vemos que em quase tudo que eles falam, eles estão certos. Por exemplo, no final do primeiro discurso, ele diz: isso, nós procuramos a verdade, então é melhor você ouvir, Jó. Ele diz: foi por isso que verificamos ser verdade, portanto ouça e aplique a sua vida. E a razão porque eles têm certeza que a sua autoridade é verdade, é porque eles estão baseados em toda a tradição que eles aprenderam, que está no 8:10. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vinda do entendimento? Eles não entendiam talvez a sabedoria de Cipriano, né, um dos pais latinos da igreja, que morreu em 258 depois de Cristo, que dizia assim: o que é uma tradição? Muitas das vezes uma tradição pode simplesmente ser um erro em sua velhice. Nós não acreditamos em algo porque é tradição, porque um erro depois de séculos é uma tradição, mas é só um erro que ficou velho, não é? Então, novamente, no capítulo 15, 7 e 10, ele puxa a patente para Jó, ou seja, dá uma carteirada, né, e diz: o que você sabe que nós não sabemos, Jó? 15:9, no 15:10, somos superiores a você e muito mais experientes que você sobre a vida. Para os amigos, não há nenhuma quebra-cabeça, nenhum enigma no mundo enquanto eles observam. Não há fenda na estrutura da armadura dogmática deles, e tudo está tão arrumado, tudo é tão bem varrido, tudo funciona tão hermeticamente. Faça o que fizermos, não devemos permitir que nenhuma evidência atrapalhe a nossa teoria, porque eles estão confiantes. Nós podemos dizer que lá no fundo eles não têm honestidade. Eles herdaram esses dogmas e eles estão preparados para ver o mundo simplesmente com o dogma deles. E eles deveriam, porque a verdade de Deus, ela se encaixa no mundo.
A verdade de Deus explica todas as aflições, perdas. Ela tem uma verdadeira teodiceia. A verdade de Deus não é uma coisa que não se encaixa. A verdade de Deus descreve como o homem natural é, como ele age, porque ele continua agindo. A verdade de Deus, ela se encaixa no mundo. Quando nós olhamos para o mundo através dos óculos da palavra de Deus, o mundo fica mais em foco, mais nítido para nós, e não o oposto. Sabe, não devemos pegar a nossa teoria e espremer o mundo para encaixar nela. A palavra de Deus não é assim. Ela encaixa no mundo, ela explica como é o homem em pecado, ela explica tudo, ela encaixa com o mundo como ele é, ela explica porque o homem vai de mal a pior, ela explica. Ela não tem uma teoria que está em desacordo com a realidade. Há um ar de irrealidade na teologia dos amigos de Jó. Simplesmente elas não encaixam no mundo real. Pode funcionar lá no gueto, quando todos concordam e não olham muito para fora. Então, em terceiro lugar, eles não têm simpatia. A discussão, eles estavam muito simpáticos no início, mas mostra isso. Eles estão dizendo, eu não consigo entender porque, Jó, você está tão infeliz. Você costumava ser o que consolava as pessoas. Nós vimos várias vezes você falando para as pessoas em situações difíceis, verdades, mas parece que para você mesmo você não está aplicando isso. Ele diz assim no capítulo 4, 2-5, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente, Jó. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você mesmo ensinou a tantos e fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Eles estão falando o seguinte: quando outros estavam sentindo dor, você falava para eles as verdades, mas agora que você não está agindo de acordo. E é um pouco como uma piada, não é? Esses amigos de Jó, eles são tão apegados às suas teorias, e eles não estão olhando para o mundo como ele é, como a verdade de Deus se encaixa nesse mundo, explicando ele, mas eles estão querendo moldar a realidade para encaixar na teoria deles. E isso me lembra um autor, um famoso autor, né? James Dobson, e ele é muito espirituoso e engraçado. Ele disse assim: eu costumava ter 4 teorias sobre educação de filhos e não tinha filho nenhum. Hoje eu tenho 4 filhos e não tenho teoria nenhuma. Eu consegui explicar para todo mundo como era, falava que tinha que ser assim, tal, mas agora que eu tenho 4 filhos, eu não tenho mais teoria nenhuma. Então esses consoladores têm muitas teorias sobre o sofrimento, mas nos perguntamos se eles já experimentaram na vida a teoria que eles têm. Eles, em 4 lugares, não têm um amor verdadeiro. Eles não ouvem os gritos de Jó. Os ciclos de discurso são como diálogos nos quais, um lado, os amigos, ficam surdos aos gritos de protesto de Jó. Eles não respondem ao que ele diz, eles não se envolvem com o ser humano e sua necessidade. O grande escritor Goethe, alemão, ele disse uma vez que nós só podemos entender o que amamos. Você não pode compreender o que você não ama. Isso é verdade em todos os níveis, né? Você vai cada vez mais conhecer Deus à medida que o ama. Se você não ama, você não pode conhecer. Isso faz parte também das nossas relações interpessoais. Isso é verdade em todos os relacionamentos humanos. E porque eles não amam de fato Jó como o amor é, eles não podem entender. Portanto, nós devemos evitar seu tom, ao mesmo tempo que desgastamos o sistema deles. Apesar do que eles estão falando, não está errado na maior parte. Então, no que eles acreditam. O problema com os conselheiros de Jó é que muito do que eles dizem parece estar certo. Eu diria que quase tudo que eles dizem está certo. Seria um exercício útil você ler os discursos de Jó com lápis dos amigos de Jó na mão e colocar uma marca de verificação ao lado de cada afirmação que você concorda, porque a Bíblia também afirma aquilo. Você ia descobrir, a maioria das suas anotações seria: isso é verdade, eu concordo com isso, isso é o que a Bíblia diz. Tanto assim é que é fácil pensar que os amigos são professores
doutrinários sólidos, cuja culpa simplesmente é que eles não são sensíveis, é que eles são insensíveis. Mas quando você olha de maneira mais cuidadosa, você vê que há um profundo erro maior do que a mera insensibilidade. Não é que eles têm a verdade e estão sendo insensíveis, é o conteúdo também, e não apenas o tom que é falso. E o problema deles não é tanto o que eles dizem, mas o que eles não dizem. Esse é frequentemente, eu diria que, o maior perigo para nós. A maioria dos falsos profetas são falsos pelo que eles nunca disseram e não pelo que eles dizem. Você pode muito bem pregar o evangelho e pegar só as coisas que você acha corretas, que Deus disse, tirar as coisas que você acha que vão desagradar o mundo e pregar coisas corretas para o mundo. E você é um falso profeta, porque Paulo, quando chamou os irmãos de Éfeso, disse assim, os líderes, né? Deus sabe que eu estou livre do sangue de vocês, porque eu preguei toda a verdade de Deus. Não preguei aquelas partes da verdade, que eram verdades, e omiti outras. Então existem 3 verdades vitais que os amigos de Jó não acreditavam, apesar de quase tudo que eles falarem está certo. O que eles não acreditavam estragava tudo. Primeiro, eles nunca levam em consideração Satanás. Eles não têm lugar para Satanás em seus pensamentos. Nós sabemos por Jó 1 e 2 que Satanás era totalmente parte do que estava acontecendo. Não é? Nós sabemos que Satanás disse, Jó não é íntegro. Está falando para mim olhar para Jó, mas é porque você cercou ele de bondade, de coisas boas, família. Tira dele isso, eu quero ver. Eles nunca levam em consideração Satanás. Não é? Nós sabemos que toda a tragédia de Jó tem sua origem nas discussões celestiais entre Deus e Satanás. Mas os consoladores de Jó, eles nunca levam em consideração isso. E no nosso dor, sofrimento e luta no mundo, isso nunca pode ficar de fora. Paulo diz assim, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está vendo? Você vai entrar numa guerra, vai haver muito sofrimento. Paulo é um dos homens que mais sofrem na Bíblia, e é óbvio que a oposição de Satanás está totalmente envolvida nisso, e Paulo não está sofrendo por pecados específicos na sua vida. Então há indícios de que Jó faz isso, nós vamos ver depois. Por exemplo, em Jó 3,8 ele fala sobre Leviatã, e amaldiçoa aquele dia, os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. E depois ele também se refere no 26:12, que é uma expressão de simbolismo do Antigo Testamento do grande inimigo espiritual do Criador. Mas nós vamos ver isso quando chegar o tempo, e até o capítulo 41. Mas o ponto aqui é que os amigos de Jó, eles não têm lugar para as forças espirituais do mal, não é? E é uma falha, é um buraco que destrói as outras coisas que eles sabiam. Em seu mundo, o mal é um fenômeno puramente humano e mecanicista. Se alguma coisa pior aconteceu com aquela pessoa, ela cometeu um pecado pior. Se esse aqui é pecador, mas está acontecendo coisas boas, ele deve ter feito alguma coisa boa. É uma questão simplesmente de mecânica humana, simplesmente uma coisa moralista. Não, Satanás não tem nada a ver com isso. E como eles estão errados? Porque eles perdem totalmente a dimensão espiritual da vida. A segunda coisa, buraco na teologia deles, apesar de várias coisas que eles falam estarem certas, é que para eles o julgamento é agora. Não é? Os ímpios são punidos agora. Deus sempre é justo. Deus nunca deixa de punir. E é verdade o que eles estão dizendo. Mas eles estão pensando nisso sem espera. Os justos são abençoados agora, os ímpios são punidos agora. Mas a promessa de julgamento não são para agora, são para o fim. Não é? Portanto, por exemplo, o Salmo 1 faz assim, ele faz a distinção, o Salmo 1, sobre o ímpio e o homem justificado. E ele diz assim no final, os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Ou seja, um dia os ímpios realmente vão encontrar, cada pecado vai encontrar a resposta adequada realmente. Específico, cada pecado específico. Eles não vão resistir. Eles não vão subsistir no dia do juízo.
Mas a teologia do agora, não é, dos Consoladores de Jó, parece tão legal, não é? Nós gostamos de pensar, como o capitão Von Trapp, de que se eu encontrei um grande amor, como ele encontrou na Noviça Rebelde, então ele deve ter feito alguma coisa boa. É a única explicação que ele tem. E isso já levou um grande homem de Deus ao quase, ele mesmo diz, ao tropeço. Porque ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, quando via a prosperidade deles, porque não há apertos na sua morte, eles estavam morrendo sem grandes aflições. Não se acham em trabalhos como os outros homens, eles não são afligidos, por isso a soberba aumenta no coração deles, eles se vestem com violência, os olhos deles são inchados de gordura, são cheios de orgulho, né? Eles têm mais do que o coração podia desejar, eles são corrompidos e tratam maliciosamente a opressão e falam arrogantemente, eles põem suas bocas contra os céus e as línguas andam pela terra, por isso o povo dele volta aqui, as águas do copo cheios lhe apreendem, e eles dizem, como o sabe Deus, há conhecimento do Altíssimo, eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, eles aumentam riquezas, na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Asaf está em profunda perturbação, porque em algum momento aquela teologia dos amigos de Jó entrou no coração dele, os ímpios estão prosperando, e eu, que amo a Deus, eu acho que é inútil lavar as mãos na obediência, porque está tudo dando errado na minha vida. Então é como se a verdade, a teologia aqui expressa pelos amigos de Jó e aqui por Asaf, que quase, ele diz, eu quase caí por causa dele, depois ele vai ver outra coisa, não é? Que ele já tem hoje algo infinitamente melhor do que os ímpios, mas é uma teologia do caça-níqueis, né? Coloque um pouco de bondade e uma lata boa aparece para você, coloque uma moeda da maldade e uma lata de veneno desce na sua vida. E bem, em termos de filmes populares, eu diria que isso parece com Matrix, né? Eles pensam em Deus como um programa de computador determinístico, apenas parte de como a Matrix está operando, regras fixas que determinam como tudo acontece, como um computador fez isso, ele faz aquilo, fez isso, ele faz aquilo. Em um desenho animado, uma tirinha do Minduim, aqui no Brasil tem esse nome, eu acho engraçado, não sei muito porquê, mas a Lucy diz para o Charles Brown assim: há uma coisa, Charlie, que você precisa aprender, você colhe o que planta, você tira da vida o que você coloca nela, nem mais, nem menos, colhemos o que plantamos. A Lucy diz para o Charlie Brown, e o Snoopy está num canto assim, e Snoopy só pensa, eu meio que gostaria de ver alguma pequena margem de erro para isso. Então a Bíblia de fato ensina o que a Lucy está dizendo, ensina o que o Asaf está se apegando, e a Bíblia de fato ensina o que os amigos de Jó dizem. A Bíblia diz assim em Gálatas 6, 7, não erreis, de Deus não pode ser escarnecido, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Então você vê, você não pode dizer para alguém que diz assim, não, está colhendo o que plantou. Você não pode dizer, está errado, não é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Mas, como o Snoopy falou assim, eu esperaria que houvesse uma margem de erro. O que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, é que no final não haverá margem de erro. Jesus disse que nenhuma palavra tola que você diz será deixada. Isso foi uma pequena coisa. Tudo será trazido, mas não imediatamente, porque o que semeamos, Deus deixa crescer para uma colheita. Jesus contou uma parábola em Mateus 13, 24 e 30, nosso tempo já foi, né? Ele diz: o trigo e o joio vão crescer juntos. Não é imediatamente que uma coisa é joio, que ela cortada, e o outro é trigo, não, vão crescer juntos, e eles serão separados, não antes da colheita. Ele está falando sobre o julgamento final. Então os ímpios serão punidos e os justos salvos, mas não antes disso. Cada homem não vai colher o que plantou agora. É por isso que Asaf viu os ímpios prosperando e não estava entendendo, e os amigos de Jó aplicaram errado. Os consoladores estavam certos em acreditar na justiça retributiva de Deus, e que Deus é justo, que Ele sempre vai punir o mal no inferno ou na cruz.
Eles estão errados em presumir que será necessariamente uma justiça retributiva imediata. Não, o trigo vai crescer com o joio, e muitas vezes o joio vai parecer mais forte, mais saudável, o joio vai estar parecendo falar ha-ha, e é isso que confundiu Asaf. E enquanto quem está semeando no Espírito, muitas das vezes vai estar colhendo dores e aflições. Agora, como Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós um peso eterno de glória, que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos olhos naquilo que não se vê, mas não no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, se Asaf estivesse olhando para isso, ele vai olhar para isso, que ele vai dizer, não tenho nada no céu além de ti, e nada na terra que eu desejo além de ti, no final do Salmo, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós temos muitas aflições agora, mas nós conseguimos olhar além do visível. Nós conseguimos olhar para o fim, onde Deus realmente não se deixa escarnecer, e o que o homem plantou, ele vai colher. Nós colheremos os frutos do que Jesus plantou, se estamos nele, e cada homem vai colher o fruto do que próprio plantou, se está fora de Cristo. Então, o mundo estará em ordem realmente, não é a criação, mas o nosso mundo atual não está em ordem. Não é verdade que se você fizer as coisas certas, tudo certo vai acontecer, e se você fizer as coisas erradas, tudo errado vai acontecer. Não é verdade. Por que não é verdade? Isso seria verdade no mundo perfeito, mas o mundo perfeito nem teria necessidade, mas se ele estivesse funcionando assim. O que nós devemos entender de passagens da Bíblia que parecem francamente falar que bênçãos que se seguem a obediência, as maldições seguem a desobediência. Por exemplo, Provérbios 3 diz assim, que o teu coração guarde os meus mandamentos, por longos dias e anos de vida e paz te acrescentarão. Ainda assim, a obediência não trouxe longos anos de tranquilidade para Jó, como Provérbios está dizendo. E você podia ver muitos exemplos disso na vida de Paulo, por exemplo. Quanto mais Paulo era obediente, mais ele sofria. Então há uma distinção entre verdade geral de ditos e a verdade absoluta de todos os casos. Nós temos sempre que entender que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. A sabedoria diz que se você fizer as coisas de uma determinada maneira, no mundo quebrado, a tendência é a resposta ao que você faz ser correta. Você ensina o seu filho no caminho que deve andar, se você quiser que ele confie em Deus. Mas não é uma regra de que sempre que você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele vai andar. Mas se você não ensinar, certamente ele não vai andar. Então, por exemplo, se você plantar na época certa, o tempo certo do plantio, e se você colocar os adubos certos e fizer certo, você vai ter uma boa colheita. No mundo perfeito, isso seria perfeito. É isso que a sabedoria diz. Mas pode ter uma inundação, pode ter uma seca, e você fez tudo certo, mas a seca acabou com o que você fez, porque o mundo é quebrado. Mas se você quiser ter colheita, todo ano você vai ter que fazer certo. É o que a sabedoria diz. Grande parte das vezes, semear na época certa, fazer tudo certo, vai produzir uma colheita. Mas não é uma regra fixa que sempre que você fizer, vai estar aquela colheita. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Talvez haja uma analogia com uma cidade após um terremoto. Hoje eu estava vendo uma reportagem que Edimburgo, a área georgiana de Edimburgo, é uma das áreas mais planejadas e mais bem organizadas do mundo, assim, né? Arquitetonicamente. E se você quiser ir de um lugar A para B, de maneira geral, a sabedoria vai dizer o quê? Pô, as ruas, elas foram todas bem planejadas e tal. Mas quando acontece um terremoto em Edimburgo, vamos pensar assim, aquela melhor rota, aquela rota que a sabedoria sempre te mandaria fazer, pode ser que você agora encontre uma ponte quebrada, um edifício que caiu. A sabedoria dizia que aquela era a rota, mas agora as coisas estão quebradas. E você vai descobrir que a ordem da cidade de Edimburgo não está muito. E você vai descobrir que às vezes o melhor caminho vai ser realmente não ir por aquela rua correta, vai ser atravessar por um outro lugar. Então é um pouco disso na ordem criada após a queda da humanidade. Geralmente, guardar os mandamentos de Deus e viver de acordo com sua ordem vai criar paz e prosperidade.
Por exemplo, se eu for honesto e trabalhar arduamente, eu vou ter melhor e vou ter um futuro mais adequado, mas nem sempre, não é? Há pessoas que trabalharam muito, se esforçaram muito e fizeram melhor, com toda a diligência, mas aconteceu algo, um acidente, algo inesperado, alguém que o perseguiu e que houve uma ruptura. Se a criação estivesse funcionando perfeitamente, aquele trabalho geraria exatamente aquela resposta, mas não é assim. Paulo foi apanhando de cidade em cidade, porque ele estava desobedecendo a Deus, não porque ele estava obedecendo, mas parecia estar dando sempre errado. Então os consoladores transformam a sua religião numa fórmula de caça-níqueis. Obedeça aqui, receba isso. Faça isso, receba isso. Se acontecer uma coisa errada, é porque você fez algo errado. Porque eles não vivem mais no mundo quebrado. Não é? Em sua opinião, não há esperança de um futuro prometido, mas apenas um viver presente. Mas não é o que a Bíblia diz. Nós devemos ser sábios e seguir o que Deus nos ensinou. Como criar filhos, como administrar um casamento. Eu acho sempre terrível. Muitas pessoas dizem assim, se um casamento acabar, a culpa sempre é dos dois. Isso é ridículo. Mas isso é uma maneira de você aliviar quem cometeu o grande erro. Se o marido traiu a mulher, mas alguma coisa também, isso é mal. Betsabá teve um caso quando Davi ficou grávida. O marido dela agiu das maneiras mais íntegras possíveis, ele foi assassinado. Colocar alguma culpa sobre o marido de Betsabá é de um absurdo tão grande, não é? É como você dizer assim, se Judas traiu Jesus, Jesus também cooperou de alguma forma, ele também devia ter alguma culpa. Judas traiu porque ele era mau. Um homem não precisa da maldade de outro para ser mau. Uma esposa pode ser uma ótima esposa e ainda ser traída. Então, os consoladores de Jó, eles não viviam no mundo real, não é? Então, para eles não há uma visão do Deus invisível, da oração a um Deus invisível, mas apenas moralização. Eles nunca podiam imaginar que Satanás disse algo para Deus e que Deus disse, toca no meu servo Jó e vê se ele realmente não me ama. Eles nunca podiam imaginar isso. Eles só podiam imaginar que se tudo deu errado na vida de Jó, ele fez alguma coisa muito grave. Grande parte das vezes, como nós vimos, muitas coisas desastrosas acontecem na nossa vida e ficam para sempre. E é a nossa culpa. Uma vez o marido que traiu a sua esposa, depois de anos, falou para mim, você não aguento mais, porque minha esposa não confia em mim, porque eu traí ela, mas já faz tanto tempo. Eu falei assim, pois você não merece confiança. Se você se arrependeu, você deve dar à sua esposa o tempo que for. Ela confiou em você há anos e você a traiu. Agora ela não confia em você. E talvez você vai ter que produzir muitos frutos dignos de arrependimento para sua esposa um dia, você sair de casa e ficar horas depois do que era você ter chegado e não ter chegado, e ela achar que você simplesmente está agindo como um homem de Deus, porque você supostamente conhecia Cristo e fez o que você fez. Não se faça de vítima, não é? O sofrimento de ter uma esposa que não confia em você veio do que você fez. Agora, é óbvio que tem marido que pode ser o homem mais íntegro do mundo e a sua mulher desconfiar dele, o que aí o problema será dela. Então não há anseio pessoal, anseio de fé, mas apenas uma visão. Mas Paulo não é assim. Paulo, quando olha para os nossos sofrimentos, às vezes muito grandes, não simplesmente diz assim, olha, isso aqui você está colhendo o que plantou. Ele diz, pois nossos leves sofrimentos momentâneos estão produzindo para nós um peso eterno de glória, que pesa muito mais do que os nossos sofrimentos, porque nós, filhos de Deus, somos capazes de ver o invisível. Nós não só guiamos pelo visível. Está acontecendo coisa boa, igual o Von Trapp, deve ter feito algo bom. Está acontecendo coisa ruim, não, porque os ímpios prosperam. O mundo está quebrado. Assim, a fé, a esperança e o amor são dissolvidos no moralismo das palestras deles. Existe um tipo de cristianismo que pertence a essa família que se deleita no imediato. E eu acho que é um tipo de cristianismo, a grande parte, eu espero a bênção de Deus agora. Eu quero que Deus faça coisas agora. Eu espero ver o triunfo de Deus agora. Eu espero saber as respostas agora. Não deve haver espera. Mas não é assim que os filhos de Deus vivem. Não é? E nós vamos ver isso no próximo sermão. Mas o final é que não havia lugar para a cruz nessa teologia
não bíblica, você vê, o problema dos amigos de Jó era o que faltava. Eles tinham um monte de verdades, mas faltava coisas. E isso deve acender o farol para nós quando ouvimos alguém pregar. O que essa pessoa não prega? O que ela omite? O que ela nunca leva em consideração? Grande parte dos falsos profetas de Israel foram falsos profetas pelo que eles não diziam. E não pelo, todos eles diziam que Deus era maravilhoso, que Deus era amor, que devia ser adorado, que devia estudar, que deviam falar. Eles diziam essas coisas. Mas o que eles não diziam era quase sempre o que levava Israel à ruína. E o que criava quase problemas para outros profetas era o que eles diziam e o que eles não ocultavam. Então eles pensam que se o justo sofresse ou morresse, isso seria uma mancha moral. Então você vê que ele faz pergunta: qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? A Bíblia coloca, você vê, não havia lugar para a cruz nessa teologia deles. Na cruz o inocente pereceu no lugar do culpado. Uma das acusações que Jesus ao sofrer era essa: se você é filho de Deus, nunca você acabaria dessa maneira vergonhosa, nessa desgraça. Você está sendo tratado como um maldito de Deus. Você só pode ter feito coisas terríveis. Você é horrível, porque teu fim é horrível. E a única conclusão que a gente pode chegar ao ver você humilhado, esbofeteado, cuspido, morto, nu numa cruz, é que você é uma pessoa horrível. E é por isso que o teu destino é horrível assim. Então na cruz, você vê, sobre essa teologia que não havia lugar para a cruz em um sentido profundo, os sofrimentos de Jó são o preço da graça. Eu diria, para ser mais preciso, os sofrimentos de Jó, eles prenunciam o que serão o preço da graça. Não é? De uma maneira incrível, alguém que nunca pecou, ser um homem de dores, experimentado no sofrimento e que sabia o que era padecer, que foi se humilhando desde que deixou o trono até chegar à morte, e morte de cruz. Com seu código teológico impessoal organizado, os consoladores de Jó nunca iam chegar na cruz. A cruz não cabia naquele sistema que era simplesmente moralista, e ainda assim seus discursos estão nas Escrituras. Os discursos deles nunca se encaixariam no Evangelho, mas os discursos deles não estão errados na sua quase totalidade. Você vê como é terrível ter algumas coisas da verdade fora. Muitas pessoas pregam o Evangelho, falam sobre a graça e tal, mas depois quando a pessoa, o que ela omite, mostra que a graça que ela está pregando não é tão graça assim. Não é a graça soberana de Deus. Muitas pessoas veem, como essas pessoas estão fazendo essas coisas aqui que estão certas, então está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se toda a verdade de Deus não está ali junta, aquilo ainda é uma mentira. Então ainda assim seus discursos estão nas Escrituras, e tudo que está na Escritura nós vamos ver quando estudarmos o que eles vão falar, como nós somos confrontados, como Deus realmente nos mostra caminhos essenciais para nossas almas, através do que eles falam, mas eles mesmos no todo estão totalmente distantes da verdade. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,15, as Escrituras, até o que os amigos de Jó vão falar, são capazes de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos pular os discursos do amigo de Jó. Nós vamos aprender profundamente e vamos ser santificados pelo Espírito Santo. Para cada um, a gente deve nos perguntar de que maneira Deus pretende nos beneficiar e nos conduzir a Cristo através do que eles vão dizer. Mas nós temos que entender que o que eles omitiram destruiu tudo. E que nós precisamos ter realmente um discernimento, como Spurgeon disse, que o discernimento é discernir entre o certo do quase certo, e não o certo do errado, simplesmente. É discernir, muitas das vezes, grandes erros na igreja estão naquilo que não está sendo ensinado. E se tu olhar só para aquilo que aquele homem ensina, você pensa, isso está correto. Mas o que ele não ensina destrói tudo. Como aqui, todas as coisas corretas que eles vão dizer está sendo destruído, porque o sistema teológico deles não cabe a cruz de verdade. Não cabe o mundo quebrado, não cabe o plano eterno de Deus.
não cabe a luta nossa de verdade contra os principados e potestades. Então eu diria que o que foi omitido destruiu tudo, apesar de quase tudo que eles falaram seria exatamente o que Deus falaria para nós. Mas quando nós não temos uma visão geral, você pode pegar o que o homem semear, isso ele vai colher, sem perceber o que o Salmo 1 diz: o ímpio não vai subsistir no dia do juízo. Você não vai poder olhar para o que não se vê, você vai estar sempre preso ao que se vê. E a teologia dos amigos de Jó nunca levaria alguém para viver por aquilo que não se vê. As pessoas viam Paulo sofrendo e sofrendo e sofrendo, e iam dizer: esse cara é um miserável, Deus não está com ele, porque ninguém pode ver tanto sofrimento assim. Elas olhariam para o Filho de Deus e chegariam à mesma conclusão. Nós precisamos de uma visão ampla, complexa e total da verdade para olharmos para o nosso mundo caído e compreendermos como devemos ajudar as pessoas em suas lutas e aflições, dizendo aquilo que precisa ser dito quando é duro, mas sabendo entender cada situação em como a verdade de Deus se aplica de maneira total a cada um dos casos, para que nosso coração tenha paz, mesmo quando tudo que a gente pode ver é escuridão, a gente pode viver como que vendo o invisível. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.